sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Papo Entre Costuras. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com ela, que tem 37 anos, mentora e coach master, olha que coisa chique. Ela é embaixadora e mentora da Rede Mulher Empreendedora RME, a Isa, residente em Santos, mas trabalha com toda a região também de Santos, São Vicente, Praia Grande, enfim, toda a região da nossa Baixada Santista. Seja muito bem-vinda, Isa, é um prazer estar aqui com você. E hoje a gente vai poder passar um pouquinho para essa mulher empreendedora, o que é ser uma mulher empreendedora. Eu queria que você falasse pra gente, porque eu estive lá estudando o teu perfil no Instagram, achei espetacular, muito motivacional também, sobre essa questão de... Tem uma frase que você colocou lá: para conquistar algo grande é preciso começar pequeno. O nosso nicho aqui, a grande parte das pessoas que nos assistem trabalham com artesanato. Toda sorte de artesanato, crochê, tricô, bordado, toda sorte mesmo. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse conquistar algo grande é preciso começar pequeno, voltado para o artesanato. Acho que uma das coisas aí que é bem importante é a gente olhar as grandes empresas, né? Quando a gente fala para a empreendedora começar a ver isso, que é importante a gente conquistar o pequeno para depois conquistar o grande. As grandes empresas, elas começaram pequeno. Verdade. Né? Começaram num lugar menor, começaram em casa, a família ajudando. E muitas vezes o que acontece, vou falar aí pro artesanato, é vocês olharem às vezes perfis, né, de lojas, de pessoas hoje que vendem muito, de pessoas hoje que têm um monte de seguidor, porque nós somos influenciados hoje pelas redes sociais. Isso e mesmo. vocês acharem muitas vezes que eu não vou chegar lá porque hoje eu tô vendendo aqui 5 encomendas na semana. Eu nunca vou chegar ali naquele lugar que vende um monte, que tem vários mil seguidores, né? 30 mil seguidores, 50 mil seguidores, porque eu tô aqui com os meus 500 seguidores. É verdade. Só que a pessoa que hoje tem 30 mil seguidores, que fatura o que fatura, que tá numa loja hoje com funcionários, começou vendendo a primeira venda, né? Começou vendendo uma só. A primeira caixinha, o primeiro boneco. Isso mesmo. Tudo partiu de uma primeira venda. Então, por isso que a gente precisa entender que se o nosso passo, se hoje eu não tenho venda nenhuma, o primeiro passo que eu tenho que ter é buscar a primeira venda. Para depois buscar 2 vendas, e depois 3, e depois 4, para depois eu chegar em 1000, em milhões. Não tem como a gente alcançar aí, de repente. A minha meta é vender 1000 itens no mês. Não tem como vender 1000 itens sem vender o primeiro. Então a gente primeiro... É gradativo, né, Isa? Focado no primeiro. Qual é o meu próximo passo? Então a gente precisa entender que sim, é necessário a gente iniciar pequeno em qualquer área da nossa vida, para depois a gente crescendo. Porque o que faz a gente crescer são diversos fatores, além da experiência e o posicionamento que você acaba conquistando no mercado. Verdade. Muito interessante isso, porque a gente vê muitas vezes que a pessoa pensa assim: poxa, eu não vendo tanto, caramba, olha lá o fulano, vende não sei quantos. Eu acabo focando no grande e esqueço literalmente do primeiro, né? Que é o mais importante, porque se você fizer uma peça bem feita, ali vai passando e vai passando e vai passando, quando você vê, você já tá nem dando conta, né, de fazer. Muito interessante. Para quem empreende, assim, Isa, eu vejo que a gente deve ter alguns princípios, até você coloca muito bem colocado como pilares, né? Para essa empreendedora, como eu te falei, eu dei uma olhada lá no teu perfil, tudo, eu vi que você colocou 2 pilares importantes. Eu entendo pilares assim, como princípios. Por exemplo, o pilar da minha casa, né? O que sustenta a minha casa. Então eu olho assim, se eu estiver errada, você me corrige aqui, mas eu vejo um pilar algo como um princípio. E você descreveu muito interessante, eu queria que você explanasse um pouquinho pra gente aqui, o eu e o ela. Eu achei isso muito legal e eu acho que pra você também, que não só tá começando, viu? Tem muita gente aí que erra nesses princípios, nesses pilares. Então explana um pouquinho o que é o eu e o ela. Então, o primeiro pilar de nós empreendedoras que a gente precisa ter atenção e cuidado é o eu, né? Porque se eu empreendo, eu tenho que entender que eu tenho necessidades, eu tenho os meus valores, eu preciso respeitar isso.
Eu tenho a minha predominância comportamental, que vai fazer com que eu tenha pontos fortes e pontos a desenvolver. Então, enquanto eu não estruturo isso, enquanto eu não desenvolvo, né, uma mentalidade empreendedora, enquanto eu não trabalho a questão de inteligência emocional, equilíbrio emocional, porque eu falo que empreender não é matar, né, um leão por dia, é matar um leão por minuto. Né? E a nossa vida, realmente, ela vai oscilando. Tem dias que você vai vender muito, tem dias que você não vai vender nada. Tem semana que vai ser muito boa, tem semana que não vai ser boa. Tem semana que você não está bem. Então, primeiro cuidar de você, entender como você funciona, como está a sua mentalidade hoje, como eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, para mim é fundamental trabalhar o desenvolvimento seu primeiro pessoal, em termos de pensamento, emoção e comportamento, porque isso vai dar resultado para o segundo pilar, que é a sua empresa. A empresa. Mesmo que você não tenha um CNPJ, se você é uma empresa formal ou informal ainda, você tem que entender que você tem uma empresa. Isso é princípio, a gente precisa desmembrar, né? Pessoa física de pessoa jurídica. E aí, quando a gente entende esse segundo pilar, que a gente tem uma empresa, a gente trabalha numa estrutura, você falou muito bem aqui a questão da casa. Uma casa, ela tem que ter um alicerce muito bom, né, para ela ser sustentada, senão ela vai cair. Base, né? A base. A empresa também, e é um dos grandes erros, né, que tem. No primeiro, você não cuidar, você não estar atenta para o seu desenvolvimento pessoal, e no segundo é você não ter essa base, você não ter essa estrutura, né? Você não enxergar isso como uma empresa ainda, você não ver os departamentos, mesmo que você seja eu presa, sou só eu lavo, eu lavo as coisas que eu uso, vocês que são artesãs, né? Eu lavo o pincel, eu vou lá, compro tinta, então eu sou o setor de compras, eu falo com o cliente, eu sou o setor de divulgação, o eu presa aqui passa o café, porque você vai tomar um café quando você está fazendo, se você visita o cliente. Então, entender que você precisa enxergar isso como uma estrutura que tem sim departamentos, que você vai ter que olhar o financeiro, vai ter que anotar o que entra, vai ter que anotar o que faz, vai ter que se relacionar com o cliente, vai ter que fazer comercial, porque se você não vender, você vai morrer, né? Então, tudo isso precisa ser olhado. Então, estrutura sua pessoal, desenvolvimento seu pessoal, e a sua empresa, olhar com departamentos, com estrutura, o que precisa fortalecer agora, né? O que eu vou fazer agora, qual vai ser a prioridade, organizar meu tempo nesses departamentos, já que eu sou presa, eu que preciso fazer tudo. Nossa, muito bom. É porque assim, às vezes, eu vou falar de mim também, né? Por exemplo, lá na minha casa, no meu ateliê, quando eu preciso, o meu marido vai no correio, ou minha filha às vezes me ajuda no ateliê também. Então eu paro para pensar, peraí, eu tenho 2, 3 pessoas me ajudando, então já estou gerindo pessoas, porque essas pessoas têm que me ajudar na minha necessidade. Então, eu tenho que falar assim, fulano vai fazer isso, isso e isso, ciclano vai fazer aquilo, então já tem pessoas, né? Você falou da questão do financeiro, então o administrativo, então a minha empresa, gostei desse termo, já tem um administrativo que sou eu também. Então, quer queira ou não, quer grande ou pequeno, você é uma empresa. Eu acho que é essa a chavezinha que muitas vezes a gente tem que mudar, né, Isa? Porque a gente acha que é pequeno, que não precisa de nada disso, mas para um negócio crescer, ele precisa estar bem organizado na base, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi. E muitas empreendedoras acabam desistindo por conta disso, né? Porque exatamente. Como não se atenta, né, para essa estrutura, começa a se desgastar. Isso, pessoalmente. Aí você não tem a estrutura nem um lado nem no outro. E aí acaba desistindo. Além de que a empreendedora, muitais vezes, ela está sozinha, ela anda sozinha. Exatamente. Né? Eu falo que empreender é uma caminhada, sim, de você mais sozinha, mas não precisa ser solitária. Você muitas vezes vai andar sozinha, mas não precisa ser uma caminhada solitária. Você tem amigas, você tem pessoas que podem te ajudar, você tem redes de apoio, você tem grupos, né? Eu falo para todas as empreendedoras, esteja em um grupo, faça parte de um grupo. O grupo fortalece, o grupo se ajuda. Ajuda. Sim. Muito importante mesmo. Eu tenho muitas amigas no artesanato, graças a Deus. Tem a questão também da gestão do negócio, vamos ir agora para o negócio, né? Não mais agora já o negócio. Que também existe os 3 pilares que você colocou, que eu achei também muito interessante. Planejamento, controle e gestão de pessoas. Foi basicamente o que a gente
acabou de falar. Você acha que esses 3 itens é essencial para o negócio? Sem dúvida. O planejamento, primeiro que você precisa saber por que você está fazendo isso que você está fazendo. Por que hoje você está confeccionando uma caixinha? Por que hoje você está confeccionando um quadro? Por que hoje você está fazendo um fuxico? Qual é o motivo disso, né? Onde você quer chegar? Então eu falo que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então a gente precisa saber o porquê, planejar realmente. Hoje eu vou vender 5 peças. Por quê? Porque a minha meta no mês, eu trabalho 20 dias, é eu vender 100 peças. Entende? Então a gente precisa saber isso. Um planejamento seguido com meta. Sim. Barra meta, né? Isso. Saber para onde você está indo e por que você está fazendo o que você está fazendo. Acho que isso é fundamental. Depois o controle, porque a gente precisa ver se o que a gente está fazendo está funcionando ou não. Muitas vezes na caminhada empreendedora a gente vai aprender fazendo, errando, é a experiência que vai trazer pra gente o aprendizado pro nosso negócio. Só que se você tem lá, você planeja, eu quero vender tantas peças nesse mês, então eu divido essa meta e então eu tenho uma meta de peças diárias para vender. E aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não sabe se você vendeu, se você não vendeu. Se lucrou, se teve prejuízo, enfim. Você não tem o controle, né? Para poder primeiramente rever, será que o que eu fiz foi bom? Porque se eu alcancei a meta foi bom, bacana. O que eu planejei, eu consegui alcançar. Senão eu preciso rever até a forma como eu estou planejando, né? A gente utiliza o princípio da meta SMART. Uma meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, quando eu planejo uma coisa que eu não alcanço, eu vou precisar rever, né, aonde eu estou falhando dentro aí do princípio da meta SMART e o que eu preciso ajustar para realmente alcançar aquilo que é importante para mim. Então, sem controlar, como é que você vai saber se você está chegando aonde você planejou? Aonde você quer. Tá? Entendi. E o terceiro e último que você falou é com relação à gestão de pessoas. Você falou bem, né? Você tá em casa, quando a gente tem a família ajudando, eu também, meu filho trabalha comigo, meu marido também trabalha comigo, tem outras pessoas. A gente precisa fazer a gestão de pessoas, porque muitas vezes a gente tem o hábito, como pessoa, de pedir do jeito que a gente quer algo, de pedir aquilo que a gente está precisando. E às vezes a expertise daquela outra pessoa não chega. Não é o que a gente quer. Verdade. Então a gente precisa entender também que cada pessoa, né, tem um livro muito bom, Pessoa Certa no Lugar Certo, que é muito importante se você quiser ler esse livro, sabe? Ajuda muito os líderes, empresários a poder entender sobre essa gestão de pessoas. Não adianta, eu mesmo no início eu precisava que meu filho fizesse uma determinada atividade para mim porque eu não conseguia fazer. Mas não era expertise dele. Ele tinha um desgaste muito grande, gerava um desgaste aqui entre a gente. Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer a gestão de pessoas, conhecer o perfil da pessoa, saber naquilo que ela é boa ou não é boa e também, principalmente, saber se ela gosta e tem prazer de fazer aquilo que ela faz. Porque hoje, se a gente empreende, a gente tem prazer, né? A gente acorda com prazer, a gente trabalha com prazer. Na nossa equipe tem que ser assim também. Quem estiver com a gente, seja família ou não, tem que ter prazer no que faz. Se não desgasta, né? Aí o que tem o desgaste já não é o prazer, vamos dizer assim, é o oposto mesmo, né? Sim. Mas aí você também não só desgasta o que você está fazendo, você desgasta o relacionamento, aí degringola tudo, né? Sim, sim. Então, ver se realmente as pessoas que estão com você estão fazendo aquilo que ela realmente quer fazer, que ela tem habilidade. Porque às vezes ela também não tem habilidade, não é expertise dela nisso. Ah, Isa, mas eu só tenho o meu filho, o meu marido, só tenho... E muitas delas, infelizmente no bom sentido, mas só tem mesmo a família, né? Porque são pequenininhas, não tem como você pagar um serviço por fora. Então vai contar ali com a família. E aí? Aí o que eu falo, faça um planejamento para poder contratar alguém que tenha essa expertise. Né? Ao longo aí dos meus 6 anos de caminhada, eu fui fazendo planejamento para poder ter pessoas. Inicialmente eu comecei com meu filho e com meu marido também. E aí depois o que me desgastava muito era marketing, era rede social. E aí o primeiro planejamento minha meta do ano que vem é ter uma pessoa no marketing para mim, porque me desgasta e não era expertise deles. Faça um planejamento para isso. Quanto que eu vou precisar vender para poder ter uma pessoa com essa expertise na minha equipe? Depois, administrativo, financeiro. E aí sim, você vai crescendo. Você vai crescendo. Mas a gente precisa ter essa mentalidade de que a gente precisa ter ao nosso lado
pessoas que realmente vão ajudar o nosso negócio, vão nos ajudar, e aí evita muito desgaste, porque empresa familiar a gente sabe, né? Acaba tendo muito desgaste, leva pra mesa do almoço, pra mesa do jantar. Exatamente. As brigas ainda, você não entregou o que era pra entregar, você não cobrou o que era pra cobrar. Eu preciso disso pra tal hora, né? E aí acaba com o almoço de domingo sem necessidade. Até porque, por exemplo, né, no meu caso bordado, o meu marido não entende de bordado, vamos dizer assim. Aí, vai comprar uma linha pra mim, eu vou precisar da linha pra bordar tal coisa às 15 horas. Na cabeça dele é só uma linha. Mas na minha cabeça é a linha que eu preciso pra começar o bordado. Então, é tudo aquela linha. E é isso. Mas na cabeça dele não. Sim. Né? Então, eu acho que é uma verdade isso, né? Você se preparar para aquilo que te traz o desgaste. Porque também confunde, né, Isa? Muitas vezes a gente está tão preparada para tanta outra coisa que não te influenciaria em nada, mas aquilo que está tomando o teu tempo, as tuas emoções ali, o teu dia, você não se preocupa. Por quê? Porque assim eu não preciso pagar porque eu tenho em casa. Eu acho que é mais isso, né? Sim. Como assim eu vou pagar alguém para fazer as minhas fotos, as minhas propagandas, enfim, se a minha filha pode fazer para mim? Mas ela não sabe, não é? Aí além de você ter um atraso ou aquele negócio mal feito por ela não saber, tem um desgaste que aí acaba com tudo. E um ponto importante disso, por exemplo, você colocou no exemplo, né? A minha filha, ela não tem expertise para fazer isso que eu quero que ela faça. Ela gosta de fazer? Primeira coisa. Se ela se ela não gosta, você vai precisar fazer um planejamento para contratar uma outra pessoa, porque não adianta, você vai desgastar. Existem hoje uma série de problemas que pessoas estão passando por problemas porque trabalham com o que não gostam. Então, você não vai querer fazer isso na sua empresa. Eu não quero fazer na minha. Não, eu também não. Não quero ninguém satisfeito. Aí, agora, se ela gosta, aí tem um segundo ponto, e ela não tá cumprindo, não tá fazendo do jeito que você quer, você vai precisar pagar capacitação para ela. Você vai precisar capacitar ela para aquilo. Você vai precisar investir em cursos, em treinamentos, em desenvolvimento, porque é uma pessoa na sua equipe. Toda empresa tem lá o orçamento para T&D, que é treinamento e desenvolvimento. Você não quer uma pessoa na sua equipe estagnada, então você vai ter que investir nessa capacitação. De qualquer forma, tem que ter, eu acho que uma renda separada para investimento, né? De qualquer forma. Sem dúvida. Muito bom. Ai, olha, tô aprendendo bastante. Já anotei umas 2 coisas aqui, viu, gente? Principalmente o nome do livro. Pessoa certa no lugar certo. Chamariz, isso daí. Isa, muitas mulheres hoje, principalmente no ramo do artesanato, né, para quem da qual a gente está falando, elas são donas de casa, elas têm filhos pequenos, né, elas têm marido, enfim, todo esse acervo aí também por detrás e também empreendem. O que você diria para elas a nível até de uma organização? Porque a gente sabe, filho pequeno, é escola, é almoço na hora certa, é lanche, é não sei o quê. E aí ela vai já, quando ela senta no... Eu tô falando de mim, viu? Que eu tô me lembrando aqui. Quando ela senta na cadeira do ateliê, ela já tá tão cansada que eu acho que foge toda a criatividade ali naquele momento, tem que respirar fundo e falar assim, não, preciso trabalhar. O que você diria para esse tipo de mulher? Acho que o primeiro ponto vem do eu, né? Você precisa ter um desenvolvimento pessoal, você precisa ter um autoconhecimento. Que nem você falou, às vezes eu vou lá, faço um monte de coisa em casa, depois eu sento, minha criatividade foi embora. Começa a perceber qual é o horário que a sua criatividade, que você tem mais criatividade. Qual o horário, de repente, que você tem mais disposição. Porque cada pessoa tem um reloginho ali, né, biológico. A gente o tempo também de cada uma é diferente da outra. A gente precisa se observar e aí organizar a nossa agenda para isso. Né? Se realmente a minha criatividade é maior no período da manhã, eu vou separar o período da manhã, um horário, para produzir, para fazer, para desenvolver aquilo que exige de minha criatividade. Eu vou deixar realmente os outros serviços, porque se o teu horário de criatividade é 9 horas e 9 horas você está lá fazendo almoço, você está cozinhando, você está desperdiçando, você vai ser muito boa na cozinha, não vai estar sendo boa ali no seu trabalho. Né? Então a gente precisa primeiro se conhecer, segundo organizar a sua agenda de acordo com como você funciona, de acordo com o seu relógio biológico. Tem gente que produz muito bem de madrugada, no silêncio. No silêncio. A vida toda. Eu, depois das 10 horas, a gente virei abóbora já, né? Não tem mais isso. Nossa, 10 horas eu tô começando. Eu produzo muito bem de manhã. Então eu sei que os trabalhos, inclusive aqueles que a gente não gosta de fazer, eu já faço logo de manhã.
Porque é quando eu tô com mais pique, com mais energia, que tô mais fluida. E aí eu deixo, a casa realmente fica pra mim em outro período, né? Muito bom. Então a gente precisa começar a se conhecer e organizar uma agenda pra isso, de acordo com a nossa necessidade. Ah, isso mesmo. Eu realmente, no meu horário, o meu horário é na madrugada, mas hoje em dia eu já não consigo mais na madrugada. Então é uma luta pra mim poder organizar o meu dia ao ponto que eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde. O negócio começa a esquentar pra mim lá pelas 21 horas, sabe assim? Mas não posso mais, em função do lugar onde eu moro, tudo, barulho de máquina, então é complicado. Uma vida inteira trabalhando na madrugada, agora você tem que mudar, já pensou? Mas estamos indo a passos bem curtinhos, mas estamos indo. Isa, antes de eu ir pro finalzinho aqui, que é o nosso bate-bola, eu gostaria que você falasse rapidamente assim, do teu trabalho mesmo, né? Do instituto, das coisas como funcionam, como essas mulheres podem chegar até você. Dá uma explanada para nós. Então, o meu trabalho, ele trabalha esses dois pilares que é fundamental para mim, é o desenvolvimento pessoal, a sua capacitação, a mudança sua mental, comportamental e também a gestão de negócios, né? A gente trabalha com mentorias, os atendimentos individuais que a gente faz. Quem precisa de ajuda também pode me chamar no Instagram que eu ajudo, tá bom? Quem tem dúvida, quem tá com uma dificuldade. Nós também temos o trabalho da rede, que pode ajudar muitas de vocês, né? A Rede Mulher Empreendedora hoje, a gente tem capacitação, treinamentos, mentorias, tudo isso de forma gratuita. Tem projetos que ajudam a sua empresa, dependendo do estágio, ser acelerada. Então pode entrar em contato aí comigo, que o que eu puder ajudar você para que você cresça, para que você se desenvolva. Se você quer isso, eu vou ajudar. Eu queria que você falasse, não sei se é um curso que chama, ou a mentoria que vai chegar aí, acho que nos próximos dias, né? E para quem quiser se inscrever, enfim. O Arsenal da Empreendedora é um xodozinho que eu tenho, tá, gente? Um filhote. Arsenal. É um filhote que eu tenho. A gente tá abrindo a terceira turma já das inscrições. E assim, os relatos que a gente teve das primeiras duas turmas são incríveis. É aumento no faturamento de 300%, Olha, 200%, 50%. E eu falo pra elas, olha, se você não tiver o resultado, aquilo que você investe aqui, se você não tiver o resultado em 3 meses, pode ficar tranquila que eu vou devolver o dinheiro pra você, né? Porque eu sei que dá resultados, porque eu trabalho esses dois pilares, né? Exatamente. A pessoa e a empresa. E a empresa. Eu ajudo essa estrutura pessoal e também ajudo na estrutura da empresa. Então eu falo tranquilamente, porque eu sei o trabalho que eu faço, eu sei o resultado que elas têm. Então a gente chama de Arsenal da Empreendedora, porque a ideia quando eu lancei o Arsenal era realmente que as mulheres tenham uma maleta na mão, sabe? E ali dentro dessa maleta tenha todas as ferramentas. Então, lógico que eu não faço tudo isso sozinha, então eu trouxe parceiros. Então a gente tem aulas da parte de inteligência emocional, a gente tem aulas de autocuidado para trabalhar o eu, a gente tem aulas de marketing, né, com expert em marketing, a gente tem aula de financeiro com uma especialista em finanças para ajudar você a precificar, porque um dos grandes erros que muitas empresas cometem e empreendedoras é a questão da precificação, tá cobrando errado, não faz sentido. Eu falo, se você está trabalhando muito, você tem que estar ganhando muito. Se o trabalho está muito alto, o dinheiro está baixo, tem alguma coisa de errado, entendeu? Então precisa olhar para isso. Isa, sem querer te cortar, já cortando, como dizia Jô Soares, você sabe que 90% das mulheres que eu conheço, das quais eu converso, também das quais eu acompanho na internet, a maior dificuldade delas é precificação. E olha que já vi de tudo também, tem muita coisa, né? A gente sabe, muita gente falando sobre isso, mas cada vez que uma começa a empreender, a pergunta é essa: como eu faço para pôr o preço? Quanto eu cobro? Os grupos de artesanato, eu faço parte de muitos deles, por exemplo, eu tenho um professor de bordado, né? Aí a gente compra a aula, faz o bordado e aparece: gente, por quanto vocês acham que eu vendo? É a pergunta mora, sabe? Então eu acho que é muito importante essa ajuda para essas mulheres sobre a questão da precificação. Sim. Para você precificar, você precisa primeiro passar pelo controle financeiro.
Não tem como a gente fazer um preço certo se você não faz o controle financeiro. O que é o controle financeiro? Basicamente, tudo que entra e o que sai. Então, se você não faz isso, a partir de hoje você pega um caderno, uma caneta e você começa a anotar tudo. Comprou uma linha, anota. Saída, uma linha, R$3. Comprou ali um quadro que você vai pintar, anota um quadro, R$8. Vendeu um quadro por 20, quadro vendido, R$30. Então, assim, primeiro passo para você precificar, porque existem várias informações, né, pra gente precificar. Inclusive tem tabelas que a gente entrega pronta para você no Arsenal. Nossa, olha que bom! Para que você possa precificar tudo que tem no Arsenal, você recebe. Você recebe no marketing, você recebe a aula, você recebe o calendário para você poder programar suas postagens, você recebe a informação de como você deixa suas postagens programadas, ou seja, estar aqui agora gravando, estar sendo postado algo sem você estar lá postando. De finanças também, planilhas de finanças, de controle financeiro, de como precificar. Então você recebe tudo, é realmente para você ter dentro dessa maleta tudo que você precisa, todas as ferramentas que você precisa para o seu negócio decolar. Muito bom. Eu vou deixar, gente, na descrição desse vídeo todos os acessos à Isa, viu? Desse curso, Instagram, tudo vai estar bem escritinho aí embaixo. Vamos lá pro nosso bate-bola. Vamos. Como que é isso? É assim, eu te faço uma pergunta e você responde bem rapidinho o que vier à sua mente. Nossa. Tá? Bem, mas é gostosinho. Gostosinho é ótimo, né? Lógica física ou online? Online. Por quê? Por conta de atingir mais pessoas, ter um poder de atingir mais pessoas. Não, é independente do momento que a gente está vivendo, que é esse momento pandêmico, né? Isso cresceu muito na pandemia, mas isso independe. Você acha que a online é melhor? Desde que tenha uma estratégia por trás. Ah, sim. Né? Sim, Mesma coisa da física. Mas a online sim, principalmente por conta desse momento que a gente vivenciou. Também a pandemia acelerou, né? Existem uns estudos que comprovam a mudança no comportamento do consumidor. Então a gente precisa também olhar isso. Como é que o nosso consumidor está comprando? Mudou. Na pandemia mudou. Quem nunca tinha comprado online começou a comprar online. Seja farmácia, seja supermercado, seja também artesanato. Tudo. Hoje em dia o seu cliente ele não é ignorante mais, né? Ele vai lá no Google e pesquisa. Exatamente. Você sabe que a gente ainda pensa e acha assim, nossa, a internet está com tudo, a internet cresceu, eu pego as tuas palavras, ela mudou, mas ainda não é o top. Sabe por quê? Pelo que a gente tem visto, que a pandemia acelerou muito. Mas, por exemplo, essa geração de agora, se eu não tenho filhos mais pequenas, né? Minhas filhas têm 20 e 22 anos, mas quem tem filho com 10 anos, quando ele tiver 20, a internet vai estar voando, porque eles cresceram nessa geração, que não é a nossa. A gente teve que aprender, eles já não. Sim. Então, tu imagina o que vai ser a compra online, a venda online daqui 10 anos. Com essa galerinha que já cresceu nessa... Aí sim o negócio vai explodir. Ainda a gente está só começando, né, Isa? Ele só tá... Mudamos a visão, mas o negócio ainda vai estourar. Então, se você acha que não, isso foi só para agora, não foi não. Daqui, vamos contar aí, daqui uns 10 anos, o negócio vai ser literalmente online, né? É assim que eu tenho visto. Isa, pouco produto, muitos produtos. Depende da quantidade de vendas. Mas eu digo assim, vamos dizer, 3 itens, né? Pouco item ou muita variedade, Pouco. sabe? Pouco. Aí Principalmente porque a gente, inclusive a gente fala, né? Você dá 2 ou 3 opções pro seu cliente no máximo. Porque quando a gente está de frente com várias opções, a gente tem uma dificuldade maior em decidir, né? Então, pouco produto e principalmente também, né? Porque você vai dar foco ali e colocar foco e energia para vender aqueles ali. E eu sou a favor de você analisar quais são os que têm maior lucratividade, quais que realmente têm maior venda, para você focar nestes, né? Sim. E sem controle você não vai conseguir fazer isso. Isso mesmo. Então você precisa, eu sou a favor de você focar realmente naquilo que te dá resultado. Muito bom. Então, pouco produto. Pouco. Sem muita opção, hein, gente? Agora a última também não é fácil, é gostosinho. A gente nem falou disso, mas eu acho importante. Intraempreendedor e empreendedor. Os dois. Aí agora tu dá uma esparada pra fechar com chave de ouro aí. Porque, vamos lá, ao meu entendimento, o
porque eu aprendi que o intra trabalha para alguém, não é? E o empreendedor, ele para ele. Então, tipo assim, como o meu esposo, ele trabalha numa fábrica, ele está empreendendo para outra pessoa. É o intra, né? E eu sou a empreendedora, que eu trabalho para mim mesmo. Aí, por que dos dois agora? Porque o intraempreendedor nada mais é do que um empreendedor dentro de uma empresa. Isso. Né? Então, independente do cargo ou função, é um empreendedor dentro da empresa. E se você, por exemplo, está assistindo a gente SLT ainda, ali dentro da sua empresa, as capacidades e os comportamentos empreendedores são extremamente fundamentais hoje para qualquer empresa se manter no mercado. Então, se você quer se diferenciar, seja um intraempreendedor. Ou seja, seja um empreendedor, tenha capacidades, comportamentos empreendedores dentro da sua empresa, independente da função. E o empreendedor, aquele que está fora, né, que vai buscar soluções, ideias, enfim, inovação para modelo de negócios, ele é aquele que pode fazer isso de forma autônoma, né? Profissional liberal, MEI, né? Microempreendedor, sim, empresários. Então, acho que é importante a gente, enquanto empreendedores, saber que a gente pode também prestar serviço dentro de uma empresa. Se você é um MEI, por exemplo, você pode hoje estar lá também como empreendedora. Eu hoje sou empreendedora e intraempreendedora. E eu acho que tem que ser os dois. Tem que ser os dois, porque você pode sim ser empreendedora no teu negócio, ajudar outras pessoas, buscar soluções, inovação dentro do modelo de negócio, e você também pode fazer isso dentro de empresas, inclusive prestar serviços dentro de empresas. Muito bom. Nossa, gente, quanta informação, hein? Preciosa essa conversa, esse bate-papo da gente. A última agora mesmo, Isa, para Isa, empreender é? Realização. Para mim é uma realização, né? Foi algo que eu sonhei há muito tempo atrás, principalmente para mim pessoalmente foi por dois motivos. Viver os meus valores pessoais, né? Falo do eu aqui, que é fundamental. Quando você trabalha numa empresa, eu sempre trabalhei com excelência, né? Tive funções de liderança nas empresas que eu passei. Só que os valores são os valores que aquele dono coloca. Então, hoje, ter um negócio com os meus valores é fundamental, né? Chegar para os meus colaboradores, o primeiro pilar nosso aqui nos valores é a humanidade. Chegar para os meus colaboradores hoje, o pessoal que está aqui na equipe com a gente, falar assim, ó, se você não está bem, você não vai trabalhar, né? Eu não quero que você trabalhe. Viver isso, passar isso para as pessoas, para mim é fundamental, né? Então, pelos meus valores. O segundo foi para equilibrar, né, algo que é fundamental para mim e minha família. Eu decidi empreender no momento em que a pessoa que cuidava do meu filho não estava mais, que era o meu pai, ou eu teria que voltar para o mundo corporativo e deixar o meu filho, né, delegar essa educação do meu filho, ou eu teria que realmente começar um negócio e fazer isso acontecer. Então, para mim é uma realização empreender, é uma realização de poder viver os meus valores, é uma realização de poder ajudar muitas e muitas e muitas pessoas que estão iniciando a caminhada ou que estão com um desafio na caminhada, e é uma realização, porque eu tô aqui agora, daqui a pouco eu vou lá, vejo meu filho, daqui a pouco eu volto, consigo, quando eu tô em casa, conciliar, né, a casa, o cuidado com meu marido, o cuidado com meu filho. Então, viver isso pra mim é uma realização. Que coisa linda! Você tem mais alguma coisa pra você passar pra gente, ou você conseguiu aí passar tudo que... Mais ou menos, né? Porque é muita coisa, mas se você tiver mais alguma coisa pra falar, fica à vontade. Eu vou deixar só um recado, né? Acho que pra quem tá assistindo a gente, não fique sozinha, né? Não se deixe ficar sozinha, procure ajuda, procure amigas, participe de uma rede de apoio. Eu falo isso, me emociona, gente, porque se hoje eu estou aqui é porque desde o começo eu investi em estar em grupo, eu investi em estar em mentoria, né? Quem me acompanha sabe, eu não ando sozinha, né? Então não fique sozinho. Hoje a gente tem diversas redes, diversos grupos que podem apoiar, pessoas para você conversar. Se você tá sozinho, marca um café com alguém, marca um encontro online com alguém, fale dos seus desafios, porque nessas conversas é que surgem as maiores ideias, né? É que surge realmente aquilo que você às vezes precisa para sair de onde você tá. E não desista. Se é isso que você quer, se você quer voltar para o mundo corporativo, estar no mundo corporativo, tá tudo bem. Vai lá, faz seu currículo e entrega. Agora, se você quer fazer o seu negócio dar certo, investe tempo, energia ali, porque você consegue, né? Acredite na sua capacidade e nas suas habilidades e nos seus talentos e naquilo que tem na tua mão para você crescer.
Isso mesmo. Gente, a Isa foi um presente pra mim de uns 2 anos e meio atrás, eu acho, mais ou menos. Eu tava recém-chegada a São Paulo, que a gente tava voltando pra cá de Recife. E eu fui convidada por uma amiga a ir tomar um café. O café das empreendedoras, né? E eu a conheci lá. E isso é a mais pura verdade. E ela tá batendo assim de frente com o foco desse canal, que é a humanização, que é você mostrar a pessoa, né? Então, assim, estar junto, né? A própria palavra de Deus já fala isso, né? Que é melhor em serem dois do que um. Isso não é só pro casamento, isso é pra tudo. Então, se você tem alguém aí do teu lado, gruda nessa pessoa, vai. Eu também sempre falo de tomar café, viu, Isa? Eu até já convidei ela pra gente tomar um outro café, mas é uma verdade. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Tem muita informação em tão pouquinho tempo, mas tem bastante informação. Vai ficar gravadinho aí no canal para quem quiser ver, rever. Como eu já disse, vou deixar todos os contatos da Isa. Ela é uma querida, ela se esforça muito para ajudar as pessoas, isso é muito importante. Ela não quer, pelo que eu pude aqui, nessa conversa aqui com ela ver, não é o quanto você vai trazer para ela de lucro, mas é o quanto ela vai poder mudar a sua vida, né? A título de pessoa. E aí aquilo que ela falou, se você não quer empreender pra você quer ser o intra, ela te ajuda também a ser o intra e a ser o empreendedor, e tá tudo bem. Mas o importante é ela conseguir fazer você mudar de mente, mudar a tua cabeça para que você cresça não só a sua eu empresa, mas o seu eu mesmo. Isso é muito importante. São poucas pessoas que querem isso da gente, viu? Pode ter certeza. E como eu sempre falo, né, se você puder curtir, se inscrever, compartilhar para que essas informações tão preciosas cheguem ao maior número de mulheres que empreendem também, compartilha aí o nosso canal, tá? E aquela frase bem gostosa, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que eu. Obrigada, Isa, foi um prazer, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.